Para esse momento, que já se encaminha para o encerramento, quero convidar aqui o Dr. Abli e também o Dr. Luigi, que vão fazer parte da mesa. Sejam bem-vindos novamente. Obrigado. A drupa. E nessa tarde temos 2 conferencistas. O primeiro assunto que será o terceiro setor e compliance com o Dr. José Eduardo Sabo Paes. Ele que é procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Autor de teses, participou de diversos congressos e seminários, colabora em diversas revistas jurídicas, integra o corpo docente do programa de mestrado da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Brasília, foi professor visitante da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade de Brasília, UNB. É também de sua autoria a obra O Ministério Público na Construção do Estado Democrático de Direito, coordena no âmbito acadêmico o NEPATS, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Avançadas no Terceiro Setor, que produz a obra intitulada Terceiro Setor e Tributação, atualmente no volume 9. E o nosso segundo conferencista, o senhor excelentíssimo senhor Nefe Cordeiro. Ele que é bacharel em Segurança Pública, formado pela Academia Policial Militar do Guatupê, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, atual Centro Universitário Curitiba, além de mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná. Também é bacharel em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Na carreira militar, chegou à patente de capitão. Na carreira jurídica, foi inicialmente promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná e juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Paraná antes de ingressar na Magistratura Federal como juiz federal em 1992, sendo promovido ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região em 2002. Foi professor substituto de Direito Penal da Universidade Federal do Paraná, professor titular de Direito Penal e Processo Penal da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e professor adjunto das mesmas disciplinas na Universidade Tuiuti do Paraná. Em 2009, recebeu a Medalha do Pacificador e, em 2011, a Ordem do Mérito Militar, ambas honrarias dadas pelas Forças Armadas. E, no ano de 2015, recebeu a Medalha Coronel Sarmento, honraria concedida pelo chefe do Poder Executivo do Paraná, mediante solicitação do comandante-geral da Polícia Militar do Paraná. E, em 2014, foi nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça pela então presidente da República, Dilma Rousseff, em vaga destinada a membro de Tribunal Regional Federal. Seja bem-vindo. Bom, nesse momento, então, nós passamos a palavra ao professor José Eduardo Sabo Paes, que vai falar de um tema mais do que especial para nós, que é compliance no terceiro setor. O senhor pode falar daí ou o senhor pode falar dali. O senhor tem as 2 opções. Você vê como uma coisa aqui não é como no Ministério Público. A gente sempre dá opções para o cliente. Viu? Eu estou impressionado. Eu não estou pressionado, eu estou impressionado. Eu vou falar do púlpito. Depois eu me sento ali e nós conversamos para... Uma coisa engraçada é que eu chamo ele de professor e lido muito com pastor, né? De vez em quando eu ligo para ele e digo, professor, pastor Sabo. E ele diz, não, eu não me importo não de chamar de pastor, viu? Ele até gosta. Não, e é verdade. Né? Nós devemos admirar todos aqueles que servem a Deus. Né? E inicio assim, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar não só essa tarde, mas esse dia, ouvindo a todos e a todas, na presença e ao lado dos nossos alunos, de nossas disciplinas, tanto das minhas como do nosso exemplo, do nosso professor Nefe Cordeiro. E ouvindo aos nossos sempre alunos, que hoje são mestres, doutorandos, logo doutores. Fica o agradecimento especial, Luíde, a Luíde e a Rabli, aos 2 pela dedicação que tiveram na formatação deste evento. Né?
ao lado de Vanderlei e de tantos colegas que fizeram com que fosse possível para que nós tivéssemos um dia tão especial como o de hoje. O nosso tema agora desse final de tarde será compliance. Compliance. E interessante é que nós vivemos em um mundo em transformação. A realidade que nos cerca, numa velocidade incrível, ela produz, gera mudanças, mudanças que geram conhecimentos, conhecimentos que geram aprendizados. O homem é o homem em sua circunstância, já diziam literatos há mais de século na Espanha. Agora, essas circunstâncias fazem com que nós devemos e possamos nos posicionar de acordo com elas. Sim, temos muitos desafios. Os desafios foram colocados aqui no campo da reforma tributária. Foi muito bom ouvir o nosso diretor do programa de mestrado em Direito da Católica, professor Maurício, secundado pelo nosso Sebastião Faustino. Não é verdade? Discussões interessantíssimas, mas são discussões interessantes e que hoje são provocadas pelos governos que representam o nosso Estado, por governos que precisam fazer, muitas vezes, algo que já deveria ter sido feito há muito tempo. Há muito tempo. A discussão do compliance, ela é complexa e desafiadora. E muito. Por quê? Porque administrar qualquer instituição é muito difícil. Muito. Em razão da configuração institucional que as organizações têm, em razão da missão que elas apresentam, em razão dos objetivos ou das finalidades que os seus estatutos ou contratos sociais expressam, ou os seus regulamentos, em razão das atividades que exercitam. Exige, antes de mais nada, muita dedicação, muita responsabilidade. Responsabilidade e motivação. Tudo que nós fazemos na vida, nós temos que ter um objetivo. Estarmos motivados para conquistar esse objetivo. Apesar do sono, como foi dito aqui, nós temos que permanecer focados. Nós temos que permanecer focados. Qualquer entidade, nós temos que pensar hoje como entidade profissional. Ah, mas a minha entidade é do terceiro setor. Sim. Ah, mas a minha entidade é sem fins lucrativos. Sim. Mas a gestão profissional é essencial. Não existe nenhuma entidade, nem nós mesmos, enquanto pessoas físicas, que nós não sejamos compostos por órgãos que formam o nosso ser. Os órgãos devem ser completos e atuantes e devem ser integrados por pessoas capacitadas e responsáveis. Ah, mas todo mundo é responsável? Todo mundo pode ser responsabilizado. Todos podem ser responsabilizados. Todos são sujeitos de direitos e de obrigações. Por isso que digo e repito que um pilar institucional de qualquer organização é a missão dela. O Poder Judiciário tem uma missão definida, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Nós temos isso claro também nas nossas entidades do terceiro setor, que envolvem desde organizações religiosas até... É difícil, né, o celular, né? Ninguém me sancionou, né? Devia ter desligado antes. Passar o vídeo, né? Cheguei atrasado para o vídeo. Missão, finalidade e atividade. Para o internauta que nos acompanha, que são algumas centenas, importante esclarecer que nós necessitamos de um novo perfil de governança. Como assim, novo perfil de governança? Uma governança que
tenha dois campos de atuação. Uma governança que veja não só o aspecto interno, como o aspecto externo. Uma governança que tenha estabelecido e definidas estejam as competências dos órgãos e as atribuições dos seus agentes. Ah, professor, mas eu quero colocar logo em funcionamento a nossa entidade, ou eu quero o meu resultado é esse, meu resultado é aquele, ou nós temos que fazer isso, ou agora eu estou presidindo um tribunal, ou agora eu sou o procurador. Sim, mas nós temos sempre uma lei orgânica, nós temos sempre um regimento interno, nós temos sempre um estatuto. Não esqueça dessa norma básica, faça só aquilo que está permitido. Você não pode sair desse universo. E você veja qual é o seu, como é que você cumpre essa missão. Para quem que você deve olhar? Ou você deve olhar para os dois lados? Há organizações que você tem que olhar para os dois lados, para o aspecto interno e para o aspecto externo. Não é verdade? Os dois lados. Sim, eu sou do Ministério Público, também da academia. E no Ministério Público nós temos que ter um olhar diferenciado. Um olhar diferenciado. Por quê? Um olhar diferenciado porque nós atuamos ao lado da sociedade, não é? E acompanhando o próprio Estado. Então, o nosso olhar é diferenciado. Nesses campos de atuação, eu coloquei aqui como campo interno e campo externo. O interno é com base na... Eu coloquei o estatuto, tratando-se de uma entidade sem fins lucrativos, mas tratando-se de uma entidade com fins lucrativos, ou de exploração econômica, foi colocado aqui, durante hoje, à tarde, várias temáticas do tributário ao fiscal, enfocando um ponto central que se chama sustentabilidade. Não existe ente, quer físico, quer jurídico, quer de ficção ou real, que não precise ser sustentável. As nações são sustentadas pelos tributos, não é? Pelos cidadãos, insuficientes pela complementação pelos empréstimos, internos ou externos. A sustentabilidade é essencial. O trabalho interno deve ser feito, e a atuação interna deve ser feito hoje, não só de acordo com as normas, mas com os princípios. Por isso que fiz questão de colocar. São princípios aplicáveis à administração pública e princípios aplicáveis por tudo e em tudo aos entes privados também, no campo da legalidade, da impessoalidade, da eficiência, da economicidade também. Por melhor que seja a sua atuação, ela não prescinde da atuação externa. No caso, para balizar a atuação externa, nós precisamos ter órgãos fortes internamente. Faço questão de sempre salientar a existência de um conselho fiscal. Um conselho fiscal hoje tem sido essencial e é importante. Apesar de muitas vezes não ser dado crédito suficiente a ele ou não ser dado a atenção necessária para esse conselho fiscal ou para as pessoas que integram esse conselho fiscal. Quanto melhor for a governança de uma entidade, melhor atuação nós vamos verificar no âmbito externo ou na fiscalização externa. Melhor acompanhamento das contas, melhor acompanhamento das atividades. Atividades que, em uma organização do terceiro setor, não necessariamente ela deve se distanciar de melhor explicando, uma entidade do terceiro setor deve sempre atuar visando o social, mas ela não pode se distanciar da sustentabilidade. Até foi colocada na palestra do nosso José Able, né, presidente do nosso Tribunal Administrativo, e ele usou a palavra lucro, que também
poderia ter usado a palavra superávit, mas no sentido claro, o que ele quer dizer com aquilo? Ele quer dizer que uma entidade do terceiro setor, qualquer uma que seja, deve ter um resultado positivo nas suas atividades. E ela pode fazer assim com produtos próprios ou com serviços próprios, que ela pode ter, para, com esse resultado, aplicar nas suas finalidades, até condição da própria manutenção da imunidade. Essa atuação não a desnatura, não tira a sua essência. Tudo na vida tem uma essência. Por mais que hoje nós possamos ter direitos de quarta ou de quinta geração, nós não vamos tirar a essência das coisas, nem a essência das pessoas, nem a natureza das pessoas. No campo das pessoas jurídicas, elas continuarão sendo sempre públicas ou privadas, continuarão sendo sempre no campo privado dos sem fins lucrativos, ou de natureza associativa, que podem ser muitas, ou fundacional, que podem ser muitas. Mas elas, na medida em que mantiverem o seu resultado positivo reaplicado nas suas finalidades ou nos seus beneficiários, continuarão sendo entidades do terceiro setor. E essa fiscalização externa, ela deve se apresentar hoje num campo de reconhecimento dessas atividades, e quando eu falo fiscalização externa, eu me reporto a diversos órgãos de fiscalização externos, desde o Ministério Público ao Tribunal de Contas, desde uma Secretaria de Receita até uma federal, a uma Secretaria de Finanças ou de Fazenda estadual. Na medida em que nós temos uma governança em uma entidade privada, e aqui já posso começar a fazer algumas pinceladas sobre as entidades com fins lucrativos, nós teremos uma fiscalização externa diferenciada, nós teremos uma fiscalização externa que pode colocar uma visão na análise prioritária, na análise dos resultados, e não só com relação aos procedimentos efetuados, mas sim nos resultados alcançados. Nós temos que entender que nós podemos ter agentes, inclusive agentes fiscalizadores, que possam fomentar a chamada governança corporativa, até porque essa nova forma de atuação faz com que nós devamos e possamos fortalecer os nossos instrumentos de controle interno, e a implementação de sistemas de integridade. Puxa, finalmente ele vai entrar no tema. Agora que eu entro no tema. Veja só. E já se passaram 15 minutos. Agora nós vamos falar, viu, Luiz? Finalmente nós vamos falar de compliance. Isso aqui só foi uma introdução para falar do compliance. Compliance é complicado. É complicado e está na moda, não é isso? Compliance. To comply, to comply with, atuar de acordo com. Que história é essa? Como é que começa essa história? Como é que chegamos? Luiz, não vou contar tudo isso. Se você estivesse aqui, você ia dizer, compra o livro. Mas você não vai fazer isso e nem eu vou dizer isso. De jeito nenhum. Jamais, 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 jamais. O que eu quero dizer é o seguinte. Diversos comportamentos fizeram com que comportamentos na área industrial, comportamentos na área empresarial, fizessem com que houvesse a necessidade das corporações terem mais do que um controle interno, das corporações terem mais do que um controle externo, das corporações, primeiro as com fins lucrativos, depois as sem fins lucrativos, tivessem formas, tanto internas a elas como externas a elas, e principalmente as internas, que percebessem que qualquer instituição tem um bem maior, que é
o seu nome, a sua reputação e a sua atuação. É por meio disso que ela é reconhecida na sociedade. E essa reputação e essa atuação é pelos seus integrantes. Ah, professor, o Ministério Público é bem visto. Ah, professor, o Ministério Público está sendo mal visto. Isso vai depender da instituição como um todo, mas pela atuação dos seus integrantes. Ah, professor, as Forças Armadas são as melhores avaliadas, já de muito. Perfeito? É o maior patrimônio dela, é o cumprimento da missão dela. Esse é o maior patrimônio. Então, o compliance, primeiro, ele tem que perceber e identificar, qualquer organização, qual é o maior patrimônio dessa organização, qual é o maior patrimônio da Igreja Adventista, qual é a maior mensagem dela, e como é que seus integrantes vão levar a mensagem dos adventistas, não é? Ou como é que levam a mensagem dos adventistas para o mundo. A valorização da integridade e do controle interno. A implementação de políticas internas contra a prática de desvios comportamentais. Desvios são comuns em todas as organizações. O que nós temos que ter é regulamentos próprios. Ah, professor, então já temos que ter um código de ética, um código de conduta? Não. Essa não é a primeira medida, nós temos um código de ética e um código de conduta. Vai ser uma consequência natural. Ah, professor, então os maiores dirigentes têm que impor um código de ética, um código de conduta? Não. O primeiro passo do compliance é fazer com que todos entendam que devam participar. Não é possível impor norma de conduta para que essas normas de conduta se perpetuem se elas não forem compartilhadas, desde a pessoa que nos atendeu aqui quando nós entramos nesse estacionamento, que nos recebeu muito bem, até a pessoa que nos cumprimentou e disse onde é que é esse auditório. E ao nosso pastor presidente ou às maiores autoridades aqui que nos receberam. O que eu quero dizer? Todos têm que compartilhar. Todos têm que compartilhar. Do mesmo interesse, da mesma atuação. Por isso que coloquei aqui a necessidade que as entidades do terceiro setor estejam alinhadas com as normas que envolvam as suas atividades. E como conceito, que há vários conceitos, apresentei um aqui, como conjunto de procedimentos e formas de controle interno que a organização social estabelece, para que se verifique de forma constante a sua conformidade em relação às normas específicas do seu campo de atuação. E falei há pouco, adiantando, desses dois pontos anteriores, né? Da valorização da integridade, da valorização do controle interno e da forma de criação e fortalecimento de um sistema de compliance. Aí alguém já podia perguntar, mas nós não temos condições disso, nós não temos, somos uma instituição pequena, até porque, no âmbito do terceiro setor, apesar da importância do terceiro setor ser equivalente a 4% do PIB, mais de 90% das instituições têm 1 a 3 empregados. Atenção, quem se interessar pelo tema, que hoje está muito bem desenvolvido no mapa social das organizações da sociedade civil, um estudo muito bom do IBGE, você pode ter esses elementos. Nós temos mais de 600, 800 mil entidades, e todas são muito pequenas. Como é que eu começo o compliance? Meu amigo, você tem uma caixa de sapato? Tem. Vazia? Vazia. Muito bem. Coloca lá na entrada da sua porta de entrada, abre um orifício e coloca assim, sugestões. Começa assim, escutando as pessoas, para elas darem sugestões para você melhorar a sua atuação. Sim, fazer o bem faz bem, mas não é só esse discurso que faz bem. Nós temos que implementar medidas sistemáticas
para regular comportamentos, para balizar comportamentos. Ah, professor, mas hoje o mundo é o mundo das liberdades, que não são absolutas. Que não são absolutas. Por mais que nós estejamos vivendo um mundo que não só as gerações ou as dimensões do conhecimento vão uma sobrepondo a outra, repito, nós temos que sempre lembrar que nós temos a essência das coisas, a essência do que é natureza humana, ou do que é um ser humano, ou do que é um indivíduo homem, ou do que é um indivíduo mulher. Nós temos que pensar nessa essência, ou da essência do que é uma entidade privada, do que é uma entidade pública, ou do que é uma entidade com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Interessante é que existem várias práticas que fazem parte do compliance. Mandatos dos cargos, renovação periódica desses mandatos, vedação de acúmulo de funções, até para vedar o conflito de interesses, que ocorre muito nas entidades. Muito. Apesar de serem privadas, nós não devemos conhecer que possam haver conflitos. Nós temos que criar um sistema de ferramentas. Nós temos que criar um sistema de ferramentas. A auditoria é muito importante. Mas a auditoria ela pode ser tanto interna como externa ou ser balizada de acordo com a magnitude da entidade, com o tamanho da entidade. Nós devemos ter instrumentos que possam agir a tempo de fazer com que os resultados sejam, se não evitados, reparados. Há uma grande discussão, só fazendo um parênteses, tribunais de contas. Luíde, tribunais de contas. Porque o controle do Tribunal de Contas, primeiro, ele não consegue agir a priori, tem grande dificuldade de agir na área somentária ou na área dos editais e dos contratos. Segundo, ele só age a posteriori e a ação dele ela demora a produzir um resultado eficaz. Ou seja, nós temos que ter, dentro da nossa entidade, ferramentas que evitem o dano ou propiciam a recomposição do próprio prejuízo. Mesmo porque, repito, a maior importância da entidade é na sua atuação, no seu nome, no seu reconhecimento perante a sociedade. Mesmo porque todas as entidades do terceiro setor, elas têm como beneficiários, que acreditam nela e que são atendidos, pessoas em que devem confiar no que ela representa. Rotinas claras definindo, regras claras definindo rotinas procedimentais. Muitas vezes se coloca a questão do nepotismo. Nós temos que entender o que é o nepotismo. É claro que uma entidade privada você tem uma liberdade maior, mas isso não quer dizer que você não deva colocar limites nessa liberdade ou critérios, independente do parentesco, critérios de competência, critérios de capacitação. Até porque nós temos as chamadas partes relacionadas, as partes que têm determinados interesses ou que podem ter questões ligadas e que possam ser objeto de interesses de alguns conselheiros ou de alguns órgãos especificadamente. Processos de educação continuada. Fundamental. A capacitação é fundamental. Capacitação de gestores, capacitação de conselheiros, gestores ou tanto públicos como gestores privados. Uma grande dificuldade que nós temos hoje é a desarmonia e a falta de sintonia dos órgãos de controle. A falta de conhecimento e respeito às atribuições de cada um dos entes. Muitos dos choques existem pela dissintonia
de um posicionamento de um Tribunal de Contas, de um posicionamento de um Ministério Público, de uma Secretaria de Fazenda. Hoje eu vi aqui o nosso palestrante rápido deixando bem claro o que o tribunal pode fazer e o que o tribunal não pode fazer. Sim, está certo. Nós temos que ter esses limites. Nós temos que estar em contínuo crescimento. Por isso que coloquei como um dos itens ali a avaliação dos dirigentes. Ou seja, nós temos que, sim, que trabalhar com metas de performance, com metas de capacitação. A universidade, e aqui faço uma observação, a Universidade Católica de Brasília, o nosso programa de mestrado, logo o programa de doutorado, que ele tem metas, tem objetivos. E nós temos que fazer com que esses objetivos sejam conquistados. E esse objetivo é conquistado de forma ampla, inclusive com o envolvimento dos nossos alunos, que escrevem, que publicam, que se posicionam. Por quê? Porque nós temos que ser críticos. E esse momento que vivemos é um momento crítico e de crítica. Crítico e de crítica por quê? Porque no campo da compliance, e aqui passo para os meus últimos 2 minutos e 30 segundos, no campo do compliance, nós temos diversas formas de compliance. E aqui, fazendo uma homenagem a um aluno, que, por coincidência, está trabalhando esse tema, que é o aluno Lauro, ele está trabalhando o compliance e as razões de implementação pelas empresas. E eu, citando ele, cito a todos aos alunos, em razão do tema dele, que é um tema que se aplica a nós, aqui e agora. Por quê? Porque o compliance, que tem gerado esse interesse pelas organizações e pelo próprio poder público, ele pode se destinar a 4 campos. E aqui eu já vou fazer a transição para o nosso ministro Neff e nosso colega Neff. São quatro temas. Primeiro, a prevenção penal, evitando a prática de crime pelos integrantes das organizações e por terceiros que com elas se relacionam. Ou seja, primeiro ponto, também o compliance pode ser percebido como uma forma de responsabilidade social da proteção de direitos fundamentais, ou mesmo a redução de riscos gerados pelas empresas em suas atividades produtivas. E, por fim, formas de evitar a sanção pelo Estado. Isso quer dizer que nós podemos ter tipos diferenciados de compliance, de sistemas complexos de políticas, de controles internos e de procedimentos. E esses tipos de compliance, ou modalidades normativas de compliance, podem ser classificados em compliance anti-lavagem, um compliance nascido da Lei de Lavagem de Dinheiro, 9.613/98. Nós podemos ter o compliance anticorrupção, por meio da Lei 12.846 de 2013, não é verdade? Que vai ser aqui abordado muito melhor. E nós temos que ter, por fim, o compliance antitrust, em razão da defesa das concorrências. Ou seja, várias formas de compliance, várias formas de meios eficazes para a redução dos riscos internos ou externos, para o funcionamento da organização e para o reconhecimento e o respeito pela sociedade. Assim, terminando o tempo, termino a palestra. Muito obrigado a todos.